Fala pessoal, estamos hoje aqui com mais um episódio da nossa série de gestão de escolas de esporte. Estamos com o CEO da Licença Esportes, Sidney Loureiro, e vamos receber o convidado Lucas Gomes, idealizador e criador da Escola de Futebol Bola no Chão. Lembrando os nossos apoiadores, Sistema Genesis Training, um sistema completo de tecnologia de gestão para escolas de esportes, e Loja Museu Flamengo, onde você pode encontrar produtos exclusivos do Museu do Flamengo. Bom, Lucas, eu fiquei muito curioso com esse case, né, do Bola no Chão. Eu vi um pouco aqui a sua experiência profissional, eu vi que você tem uma experiência, inclusive, na CBF Academy, eu queria depois te perguntar isso, mas vamos primeiro começar com a dúvida aqui básica de todo mundo que tem contato com a tua história. Como é que foi criar essa rede de escola? Como é que funcionou isso na tua cabeça? O que foi o start para você ter essa ideia e começar esse projeto? Maravilha, Thiago. Primeiro, muito prazer realmente em conhecer. Obrigado ao Sidney pelo convite, também pela oportunidade de estar vindo, né, nesse canal, poder falar sobre gestão, falar sobre escola de futebol, poder também contar um pouco do meu case de sucesso, que é o Bola no Chão. Eu trabalho com futsal futebol desde 2017. Confesso para vocês que eu não tinha, né, a menor pretensão de realmente ter uma escola. Isso foi durante a minha caminhada, durante o meu processo. Em 2017 eu inicio a minha jornada no futebol, né, no Clube de Regatas do Flamengo, clube onde eu tive realmente todo o trabalho de formação, de desenvolvimento. Inicio lá como estagiário. No futsal, né? No futsal e depois pro futebol também. Então, inicio lá como estagiário, passo por diversos setores realmente da empresa, vou na lista de desempenho, preparação física, fisiologia, treinador, né? E em 2019 eu sou efetivado realmente pelo Flamengo, sou um dos treinadores mais jovens a assumir as categorias de base, eu tinha na época 19 para 20 anos, então estava meio que começando minha jornada. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi, né, realmente Flamengo. Prodígio. Prodígio Já 19 para 20 anos já treinador. Já efetivado e é isso. Pois é, uma responsabilidade muito grande também, enorme, porque naquele mesmo ano a gente tinha chegado do Jorge Jesus, então o Flamengo ele vivia, né, um ano de muita mudança, né, de muita coisa ali e realmente é o Flamengo, acontecendo. Né, um clube com um tamanho enorme, né, independente... já começou por um grande clube, né? Pois é, então... só que ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu inicio, né, o Bola no Chão, e já trazendo um pouco da sua pergunta, o Bola no Chão ele começa após eu e o Edson, né, que hoje é meu sócio, a gente realizar um curso, né, um estágio para treinadores em Cabo Frio, onde reunia vários treinadores do Brasil todo de futsal e futebol. E quando a gente retorna realmente desse curso, a gente fez um encontro ali, um almoço, para falar sobre quais conteúdos a gente tinha ouvido, o que a gente tinha mais gostado, o que a gente tinha mais identificado. E a gente, durante essa nossa conversa, a gente levantou, né, de que não se tinha, né, nenhum tipo de página, ou se tinha era muito pouco, falando sobre futsal e futebol na iniciação. A gente via grandes referências falando sobre futebol profissional, livros, mas falando de iniciação era muito pouco. E quando a gente parava para pensar, cara, onde a gente vai estudar, onde é que a gente vai ler, onde é que a gente vai falar, a gente acabava que tinha muita dificuldade. Perde referência, né? Pois é, então muito por conta disso que a gente inicia o Bola no Chão sendo uma página no Instagram, né, através da Letícia, que é hoje responsável por toda a nossa parte de comunicação. Então, inicialmente, Sidney, o Bola no Chão, ele surge para ser uma página de conteúdo. De conteúdo sobre metodologia de iniciação de futsal e futebol em geral. Na verdade, ainda não tinha um conceito do Bola no Chão. O nome, ele nasce pra gente resgatar um pouco do que o futebol brasileiro ele tinha como essência, né? Do jogo bem jogado, né? do futebol de rua. Então, o Bola no Chão, ele vem muito com sem chutão. Muito bota no chão e vamos jogar, né? Pois então um jogo pautado na coragem, na criatividade. Então, inicialmente começou como uma página, né, de futsal, de futebol, para iniciação. E durante esse nosso processo, cerca de 2-3 meses, né, como eu e Edson, a gente trabalhava no Flamengo, a gente viu uma necessidade de colocar em prática as nossas ideias. Porque a gente tinha muito o case Flamengo, e a gente tinha os melhores atletas, né, a gente tinha uma equipe sempre muito qualificada, porque era um clube de alto rendimento, e a gente sabia que era muito exclusivo. Então, Bola no Chão, enquanto, né, escola de futebol, de futsal, ele nasce muito para a gente poder trazer um pouco dos nossos conceitos, das nossas ideias, para um grupo que não tinha acesso a gente, não tinha acesso aos treinadores do Flamengo. Então, a gente inicia, só que eu, Lucas, eu sempre fui muito
eu sempre tive muito preconceito sobre o termo escolinha, né? E sobre a forma como muitos profissionais lidavam com esse modelo de trabalho. Eu via na minha época, como eu trabalhava no Flamengo e eu acompanhava muitas escolas, porque eu trabalhava no Sub-6 e 7. Então, muitos dos meninos que vinham para mim no Flamengo, eles vinham de escolas de futebol, né? E eu via que muitos trabalhos feitos nas escolas não tinham, às vezes, uma metodologia, não tinha, às vezes, um cuidado, né? Organizados, né? Esse nome, escolinha, me arrepia. Eu sou oriundo. Eu comecei a dar aula numa escolinha de futebol com 16 anos de idade, lá no Clube Canaveral, lá na Barra da Tijuca, nem tem mais, virou um condomínio. Há 15 anos atrás, né? Oh, bota 15 nisso, bota bastante aqui, multiplica aí por alguns. E aí o professor Vicentinho Figueiredo foi ponta direita do Flamengo, trabalhou nas divisões de base do Flamengo também, trabalhou comigo no Botafogo. O Vicentinho me chama, eu com 16 anos, para dar aula para turma de 10. Na escolinha. Na escolinha. E era uma escolinha. E, obviamente, foi ali que também começou tudo, né? O meu envolvimento com o futebol, e dali que eu me achei. Como todo mundo, a gente quer ser jogador de futebol, claro, mas a coisa não vai. E de lá pra cá, estudando muito, e é bom te escutar falando, né? Que esse nome escolinha é um nome muito ruim pro mercado, sim, né? A gente tá falando justamente, montando essa série, né? Pra falar de escola, de gestão de escola de esporte. E a primeira coisa que a gente fala, cara, pô, se tem alguém com nome escolinha de futebol, escolinha de natação, escolinha de judô, esporte como um todo, tira esse nome escolinha, porque realmente perde valor, né? O que você está ensinando, né? Sim. Ele já é um diminutivo, né? Que traz uma coisa de você estar ali. Sim, escolinha, não é uma escolinha, são profissionais ali. Você não vê nenhuma escola recorrente que eu chamo, escola que você vai aprender matemática, português e geografia, escolinha São Bento, escolinha Santo Agostinho, escolinha... Você vê escola, né? Você vê... E esse nome realmente é um nome que me arrepia muito, e é bom escutar isso. Mas e aí vocês tinha um conceito diferente e vocês buscaram aí dentro no Bola no Chão montar esse conceito novo. Exatamente, Sidney. E ao mesmo tempo a gente não queria fazer um modelo de escola tradicional. E por que eu digo isso? Porque o Bola no Chão, né, ele traz muito como essência o que a gente tinha do alto rendimento, né, de trabalhar no Flamengo. Né? Então, uma coisa que eu sempre me questionei muito também no Flamengo era o quanto a competição, ela, em alguns momentos, ela atrapalhava a formação e desenvolvimento do atleta. O foco muda, né? Não é a competição pela competição, mas a forma como são feitas as competições que sempre me incomodou. Então, quando a gente nasce o Bola no Chão, a primeira regra que a gente coloca é que a gente não vai ter competição. A gente não vai ter jogo, não vai ter amistoso. E isso, num primeiro momento, Sidney, gera um baque no público, né? No nosso cliente. Porque muitas pessoas chegam, mas... Eu quero competir, né? Eu quero que meu filho... Né? Não tem amistoso e tudo mais. Então, desde o momento que o Bola no Chão começou em 2019, a gente teve um tempo para conseguir explicar de fato qual era o nosso conceito, né? Hoje a gente se posiciona no mercado como um centro de formação e desenvolvimento, onde o nosso objetivo é, a partir de treinamentos, a partir do dia a dia, a partir da semana, a gente ter todo um processo de ensino-aprendizagem seguindo uma progressão pedagógica. E aí eu gosto de fazer essa pergunta, né, no meio do... Mas você já respondeu a pergunta, mas a grande questão e a grande briga que eu tenho nesse mercado é o que uma escola de esporte vende? O que ela vende? Não, e é legal dessa pergunta porque é muito comum que as pessoas falem um monte de coisa, né? Vende saúde, vende, né, cara, ali o dia a dia, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, Sidney, eu sei que é você ensinar uma prática esportiva, né? Então, quando a gente traz o conceito do futsal, é para que a criança ela aprenda o esporte, assim como ela vai para a escola. E por isso que vocês, no início, não botaram a competição para que haja esse aprendizado... para depois ir para a competição, né? Óbvio, exatamente. E na verdade, é claro que ensina a criança a respeito, princípios e valores, porque é da essência, Isso vem junto, Isso vem junto, exatamente. Então hoje o Bola no Chão ele tem um conceito onde o nosso foco é em treinamento. E a gente hoje recebe 2 perfis, né, de público de crianças. Crianças que
querem jogar futsal, futebol, querem se desenvolver, mas não querem somente por um viés de recreação. Sim. Elas querem algo a mais, querem algo que de repente consigam aprender mais sobre esporte, consigam de repente ter uma oportunidade no clube. E a gente recebe um outro nicho, que é de crianças que já jogam em clubes também, Thiago. Por quê? Porque hoje o clube, como eu falei, né, e eu tive a oportunidade durante 5 anos estar realmente no clube de regatas do Flamengo e também vivenciar outros clubes, né, após ali realmente a minha decisão de sair do clube para viver da minha escola, é de que o clube, por ele ter um processo voltado para o alto rendimento, ele tem um foco muito na competição. Sim. Então, por exemplo, se o seu filho tá jogando muito bem, beleza, ele continua, mas se ele não tá jogando, ele acaba sendo liberado. Sim, e aí vem uma outra questão das escolas de esporte, e vem do clube também, que é uma grande Sim. briga que eu tenho também, que é o seguinte, é uma visão que eu tenho do mercado, né? A gente ficou durante muitos anos desenvolvendo ferramentas de scout, né? Sim. O que é o scout? Eu sempre faço essa analogia, né? Escola recorrente, que é a escola que a gente estudou a vida inteira, e escola de esporte, né? Sim. Que é um outro modelo de escola. Sim. E eu faço sempre esse paralelo, que é o scout no esporte é a prova e é o Enem da escola normal, Sim. né? Beleza. Só que durante a tua vida inteira você vai acumulando aprendizado e conhecimento para fazer uma prova de Enem e ser avaliado. Sim. Na academia de futebol, nas escolas de esporte, seja ela judô, natação e tudo, criaram várias ferramentas de scout, ou seja, eles querem te avaliar antes de controlar o processo de ensino. Sim. Como é que Inverte, né? como é que eu posso querer competir? Como é que eu posso querer scoutear, que a gente chama, um menino durante uma partida, se eu não controlei o processo de ensino? Ou seja, Não conhece nem a formação. eu não sabe. dei o conteúdo, eu não dei o conteúdo metodológico de Sim. ensino para essa criança. Como é que eu vou? Isso é uma briga que eu tenho enorme dentro desse mercado e no alto rendimento também. Claro. Que eu trabalhei em clubes, Sim. fui gestor de base, e eu falo assim, beleza, o menino foi mal no jogo, no passe. Tô aqui sendo muito raso e muito... Sim. Beleza, tá bom, meu treinador. Nos últimos 6 meses, quantos treinamentos voltados para passe você deu? Sim. Você entregou o conteúdo, você ensinou ele. Como é E que você como analisa, foi né? esse treinamento? Foi real de como é o jogo? Então, assim, eu tenho muito dito. Então, se você não ensina, você não pode cobrar. Né? Não, e sem dúvida, né? E é muito da discussão que a gente traz da importância do resultado, né? A gente sabe que o resultado hoje por si só ele é importante, mas muito mais do que o resultado é como você constrói o resultado, Perfeito. quais são os parâmetros que você tem de avaliação, né? Então isso varia muito porque o esporte ele é muito imprevisível. Então, Thiago, o Bola no Chão, ele nasce muito com esse conceito novo. Confesso pra você que em 2019 foi o nosso primeiro ano, a gente teve muita dificuldade porque muitas pessoas perguntavam pra gente, mas é um clube? Mas Sim. é um personal, então? Já que não é um clube, é um personal. O modelo é tão inovador, né? Que as pessoas ficam, mas é o quê, né? Já que não vai Escolinha competir, então é um É personal. alguma coisa. Defina alguma coisa, uma escolinha. Você, não. Então hoje a gente pauta o nosso trabalho em cima de 3 pilares, que é formação, desenvolvimento e oportunidade. Então, Bola no Chão, a gente hoje fica muito feliz, a gente entende que é um case de sucesso, né? Um dos cases de sucesso quando o menino tem a oportunidade de ser um atleta federado. Então a gente bateu agora no final de 2023 mais de 80 atletas aprovados no Rio de Janeiro em clubes como Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Bacana. Meninos que começaram com a gente e hoje estão jogando, né? São atletas federados nas categorias de base. O Bola no Chão fez parte desse processo. Dessa formação desses meninos. Pois é. E aí você diz que você começou em 2019 com esse conceito novo, Sim. que o pai não queria, não entendia, que ninguém sabia. Passaram pela pandemia em 2020, como todos nós sofremos, né? Pois é. Logo no início, começaram já a ver a pandemia. E hoje, como é que tá o Bola no Chão em termos de número? Quantas unidades, quantos alunos? Como é que funciona hoje? Legal, cara, legal. E contando um pouquinho dessa lógica, né, de construção de ano, 2020 realmente foi o ano que a gente começou, falou assim, cara, agora vai. Aí fechou tudo. E aí fechou tudo, Thiago. Pois E pra gente... É claro que a pandemia ela foi ruim para todos, né? Isso, cara, é unanimidade essa discussão. Ela nivelou realmente para todo mundo, né? Ela pois não beneficiou então, ninguém, né? Só que eu, Isso Lucas, ela foi democrática. né, tanto eu, Lucas, quanto o Edson, que é meu sócio, a gente utilizou muito desse momento que a gente não tinha, por exemplo, atividades para estruturar muito o nosso modelo. Da saída do campo de Lucas e Edson enquanto educador físico para Lucas e Edson enquanto gestor de uma escola. E eu sei que hoje, quando a gente fala de gestão, não basta só entender
Sidney, de metodologia. Eu preciso entender de outras áreas que fazem parte realmente de um negócio. Então, em 2020... a gente não consegue ter atividade, 2021 a gente volta muito forte, porque a gente pega, né, muitos pais loucos, doidos, querendo fazer atividade física, as crianças estavam em casa, então foi o nosso boom. Todo mundo surtando, querendo tirar todo mundo de casa, botar que ninguém aguentava mais. Correr, pra fazer exatamente, coisa. Então 2021 a gente começa o nosso ano com 2 unidades, a gente tinha uma em 2019, então já volto já com uma outra unidade, eu já volto sem aluno, sem nada, mas já tinha fechado o contrato em uma região realmente do Rio de Janeiro. E aí 2022, a gente finaliza 2021 com cerca de 60, 70 atletas no Bola no Chão. Isso pra mim já era o auge. Em 2019 eu tinha 6, 7, sabe, Thiago? Uma super evolução, Pois é, e aí em 2022 Lucas, eu tomo uma das decisões mais difíceis da minha vida, né? Naquela época eu achava que era difícil, hoje eu vejo que era uma das decisões mais fáceis, que era realmente pedir demissão no Flamengo para viver 100% da minha empresa. Dá um frio na barriga, né? Cara, dá ainda mais pelo ano que eu vivi de 2021 no Flamengo, assim, a nível de construção de carreira, foi um dos anos que eu mais tive crescimento também, muito com a chegada do gerente, Luiz Carlos, que me trouxe muita oportunidade, me trouxe muita visão de plano de carreira também, né? Mas eu via que o clube, eu dependia de outras pessoas, de política, a gente sabe que tem muito disso, para que pudesse crescer, e eu olhava pro Bola no Chão e falei, cara, que só depende de mim, só depende do meu esforço, do meu entendimento, da minha inteligência, do meu estudo, né? Eu te entendo perfeitamente, porque eu trabalhei 30 anos em clube e hoje eu olho para as 2 empresas que a gente tem, eu falo, cara, hoje eu trabalho para mim. Pois é. Hoje eu trabalho pro que eu acredito. Óbvio, dependo de outras pessoas, claro, porque é um processo, é um sistema que envolve funcionários, sócios, enfim, investidores e tudo, mas o poder decisório é teu, as ideias são suas, errando e acertando, você vai moldando dentro daquilo e você no final constrói algo para você, para sua família, né? O clube você deixa o legado lá, né? Você constrói tua carreira, mas você deixa lá. Sim. Mas você foi novo. Eu tive que ficar com bastante cabelo branco para tomar essa decisão. Pois é. E na verdade era uma decisão que ia contra a maior parte das pessoas, né? Hoje 95% ou até mais do que isso de profissionais nunca abririam mão do Flamengo para viver todo mundo quer entrar e você está indo. E eu ia contra a maré, né? O fluxo lógico, né? Contrário você. Mas é assim que é o empreendedor, né? Assim que é a pessoa que tem coragem. E na verdade não só isso, Thiago. Eu pegava o Bola no Chão ainda caminhando. Era praticamente o nosso primeiro ano. Ainda não estava consolidado. Eu não né? tinha ainda todos os processos de gestão na minha mão. Mas eu tinha muita convicção do que eu poderia construir. Né? Então... provavelmente porque você passou esse ano que você falou de 2020 trabalhando na metodologia, na organização. Isso, querendo ou não, foi uma vantagem que você teve em relação a outras épocas. Se você tivesse começado 4 anos atrás, provavelmente você teria que ter feito tudo ao mesmo tempo. Não, sem dúvida, sem o dúvida. Desenvolvimento, a metodologia, com o negócio em si girando, que é uns problemas que você falou. Você tem contabilidade, você tem trabalhista para fazer, monte de coisa, né? Pois é. E você acabou tendo essa vantagem, entre aspas, de sem ter dúvida. esse tempo para se desenvolver. E 2021 foi um ano que eu pude conhecer também o Yali Oliveira, né, que hoje também é parceiro da Gênesis, que é hoje o CEO, realmente presidente da Next Academy. Então foi uma pessoa que me impactou muito nas minhas decisões. Espero que futuramente ele venha aqui também contar o case da Next Academy, que é bem bacana, esteja aqui com a gente. Tomara. Sim, não, é verdade. É realmente uma baita pessoa, uma baita profissional, uma pessoa que realmente hoje me traz uma visão muito mais ampla, né, de negócio, de empreendedorismo, enfim. Então, toma essa decisão de sair do Flamengo, o Bola no Chão, Thiago, ele tinha cerca de 100, 120 atletas ali em 2022. Quando você saiu do Flamengo. Quando eu saí do Flamengo. E uma das nossas maiores discussões também, e o que eu ouvia muito falar das pessoas, é que, mas o Bola no Chão tá com 100 atletas porque você é do Flamengo, você traz por si uma marca, né? Você traz ali, Sidney, Você traz pela sua história. Pela sua história, pela sua carreira. E eu te confesso que, assim, por mais que eu tinha muita convicção do que eu tava construindo, ali, Thiago, no fundo, eu falei, cara, mas ainda assim eu sou o treinador do Flamengo. Então as pessoas ali, eles tinham muito dessa ligação ali realmente com a minha imagem, né? E não deixa de ser verdade, porque a gente apresenta a nossa história, as suas experiências passadas, enfim, você não está dissociado do que você já fez. Pois é. E aí, Sidney, em 2022 eu começo, a partir de abril, minha construção, realmente no Bola no Chão, e a gente... Você sai em 2022 do Flamengo? Eu saio em abril de 2022. Você pede para sair em abril de 2022. Eu peço para sair, e aí eu mergulho 100% na Bola no Chão, com todos os desafios, com todas as barreiras, né? E
E eu finalizo o meu ano dobrando meu número de atletas. De 120 eu finalizo com cerca de 220, 240 atletas. Que maravilha. Realmente no bola no chão. Nas 2 unidades. Nas 2 unidades, exato. Na verdade, em 2022, com a minha saída, eu já abri ali mais 2 polos, mas eram como se fossem polos próximos, né? Não era uma unidade em si, era só um polo só para conseguir absorver mais atletas. E onde eram suas unidades? Eu comecei no Grajaú, depois eu fui para a Unidade de Piedade, né? E aí, 2023, eu começo meu ano já com 200 atletas, eu falo, cara, agora é a hora de eu acelerar. E aí eu abro na Barra, abro na Ilha em 2023. E eu finalizo meu ano de 2023 com 440 atletas no bola no chão, com 10 unidades. Eu finalizo o ano com 10 unidades hoje no Rio de Janeiro. Você está com 10 unidades hoje? Hoje são 10 unidades do bola no chão no Rio de Janeiro. Maravilha. E né? já planejando 2024 pra gente estourar. Não, vai voar, vai voar. Vai voar. E aí, dentro desse teu projeto aí, você falou uma fala antes que também é outra questão e é um dos motivos da gente estar hoje com esse canal aqui, para a gente poder estar falando de gestão de escola de esporte, é que nós, professores de educação física, a gente aprende a dar aula e a gente acha que por saber da aula, de entender de metodologia de ensino, nós podemos ser donos de uma escola de esporte, né? E é um universo totalmente separado, né? Eu sou da época que ser dono de uma escola de esporte, ou lá quando eu comecei no Canaveral, eu e o professor Vicentinho, a gente andava com como é que chama? Um recibinho, aquele recibinho que você compra em papelaria, que tem um canhoto. Um canhotinho. O menino pintava plástico, lá na grade, lá pra entrar dentro do campo. Eu, tua mãe mandou o dinheiro. Era assim mesmo. Tá trazendo, se não tiver, pode voltar. Quem não lembra disso, né? Criança, né? Aí o menino vinha, pô, não sei, aí dava o dinheiro, eu botava no bolso, fazia o canhoto e dava. Quer dizer, olha o que era. Totalmente rudimentar, né? Como era isso, tô falando década de 90. Não é muito tempo atrás. Estamos falando década de 90. E tinha muito aluno. E aí nós, professores, temos essa sensação de que por sabermos dominar o tema dar aula, que a gente pode empreender nesse mercado. Pois é. Como é que foi isso para você? Você falou, pô, eu vi que não era só entender de metodologia. Me conta um pouco dessas dores e como foi... aonde você foi buscar conhecimento também para você poder hoje ter uma rede aí com 10 unidades e querendo crescer ainda mais. Não, legal, cara. Esse tema é um tema que eu, Lucas, eu tenho batido muito na tecla ultimamente, Sidney, porque hoje eu tenho uma crítica muito forte ao ensino que a gente tem de forma tradicional, né? Eu costumo dizer que nós não somos ensinados a serem empreendedores, né? Hoje, pelo menos dentro da minha casa, meus pais e minha mãe, que sempre me educaram de uma forma perfeita, hoje se eu sou o que eu sou é muito por conta deles, são minhas maiores referências hoje, mas a gente é condicionado a fazer o nosso ensino tradicional, ensino médio, faculdade, carteira assinada. Buscar segurança, né? Pois é, a gente fala muito, hoje se fala muito sobre estabilidade, né? Sim. E hoje eu vejo profissionais que... a febre do concurso também, você verá... Mas é a nossa geração, né? A geração mais nova, eles vêm mudando, vem com um conceito um pouco modificado. Então eu confesso para você que, cara, eu tinha realmente muita dificuldade quando eu comecei o bola no chão, isso é legal porque eu tinha muito para mim de que o que eu fazia a nível de metodologia era muito diferente do que tinha na região. Só que eu olhava para as escolas da região e falava, cara, não é possível. Como é que essas escolas têm mais aluno do que eu? Se a minha metodologia era na minha concepção, né? O bom é ser ruim, o melhor ruim, depende da concepção. Então, na minha concepção, eu entregava muito mais do que aquelas outras escolas. Mas é o que o Sidney falou, às vezes não basta, né? Pois é. Você tem que ter ali um extra para... E é legal eu contar essa história, porque... aí eu falei, então, cara, o que eu preciso é de propaganda. Preciso fazer que as pessoas conheçam, né? E aí o que eu fiz, Sidney? Eu fui numa gráfica, fiz, cara, 5.000 panfletos. E aí eu cheguei um dia mais cedo lá no Grajaú, nossa primeira unidade, eu e o Edson, falei, cara, vamos nas escolas, vamos na região, vamos entregar panfleto. Onde era? Só por curiosidade. No Clube da Light, no Grajaú. Legal. Hoje ainda possui na unidade lá. Inclusive, legal. Acabou o treino lá agora. Legal. Então, assim, Thiago, a gente não conseguiu distribuir 5.000, porque era muito panfleto, e era um sol de meio-dia no Rio de Janeiro, nosso treino começava às 3 horas da tarde. Então, só que a gente distribuiu, eu não sei agora o cálculo, mas foram muitos panfletos que eu cheguei suado. Foi o meu pior dia de treinamento naquele dia que eu tava morto. Eu comecei o treino já morto. Mais árduo, né? Pois é. Foi o dia da panfletagem. E quando acabou, a gente fez o panfleto, a gente voltou porque a gente tinha que dar treino na correria. Na época eram 3, 4 alunos, mas tinha que dar treino, não tinha muito jeito. Acabou o treino, a gente falou assim, cara, e agora? Cadê os alunos?
Porque a gente entregou o panfleto. Mas quem me garante que eles vão voltar? Que eles vão vir, né? Quem me garante que eles vão vir? Né? E aí eu comecei a ter muita crítica sobre esse processo. Sim. De que como é que eu vou fazer uma empresa crescer se eu não tenho esse controle? Se a decisão ela tá muito mais da pessoa que conheceu o panfleto do que da minha parte em si. Então essa foi a minha principal mudança aqui em 2021, junto, claro, com o Yali, eu comecei a dizer que era o entendimento da gestão comercial. Hoje no Bola no Chão eu tenho total controle sobre isso. Eu sei, por exemplo, Sidney, quantas pessoas eu preciso falar, para quantas pessoas eu vou agendar, para quantas pessoas eu vou ter ali de novos alunos. A gente bateu Funil um de recorde. venda, né? Pois é, a gente bateu um recorde agora em janeiro no Bola no Chão, que foram matriculados 54 novos atletas. Então, no mês de janeiro, que é o mês que as pessoas estão de férias, que as pessoas não dão tanto valor para isso, é até um tema que a gente pode falar aqui, né, sobre... ninguém deixa de pagar a escola, ninguém deixa de comer, ninguém deixa mais de investir. A gente vai falar disso. Pois é. A gente sabe que as pessoas, né, passam isso para frente, então no mês de janeiro a gente vai ter um recorde muito por quê? Porque hoje eu tenho gestão, hoje eu tenho um controle sobre o meu processo comercial, né? Falando de E hoje você faz o quê? Tudo online, não? Hoje... Como é que você faz essa propaganda sua? Hoje o processo de entrada de um atleta no Bola no Chão, ele é todo online, né? Inclusive a família ela paga a matrícula antes de ir pro treino, Thiago. Bacana. Hoje eles já garantem a vaga do filho antes de ir pro treino. É claro que quando ela vai pro treino, ela valida, ela vê se é isso mesmo, se ela gosta, enfim. Mas hoje o nosso processo ele é feito de toda forma online. Hoje eu tenho uma equipe comercial que é focada somente em captação de novos atletas, né? Então hoje essa é uma das... Né, uma das áreas, Sidney, que eu via que não bastava somente ser um educador físico. Perfeito. Entende? Então, é claro, aí tem outra, gestão administrativa, né, 2021, na verdade 2020, eu conheço, né, a Gênesis através realmente da internet, enfim, na verdade eu conheci a Gênesis através do Yali. Da Nexa, da Nexa, que já havia um processo ali de inserção, mas nunca tinha ido pra frente e tudo mais. Né? E aí eu saía do lugar. Não saía do lugar, cara, tá ali travado. E aí eu implemento a Gênesis antes ainda da Nex, por mais de ter conhecido depois. E assim, a parte da Gênesis foi o que mais fez eu ter a gestão da minha escola nos outros quesitos, administrativo, financeiro, né? O controle de alunos, né? A parte metodológica, porque por mais que eu tivesse, Sidney, uma metodologia, eu precisava fazer com que isso ficasse mais claro para o meu público, que era tanto de professores quanto para os pais de atletas. Então, essa parte da gestão, né, que é algo que hoje eu vejo que, cara, sem a Gênesis eu provavelmente não estaria no tamanho que eu tô. Sem dúvida nenhuma foi um fator ali, Thiago, que também contribuiu para que eu, Lucas, enquanto educador físico, pudesse ter esse processo de gestão mais amplo. É a base, né? Que você mas você é a tua cabeça, né? Já dá pra ver que, né, desculpa o moleque, né, mas, pô, pra mim é quase um filho, né? Ele é com bem 19, jovem, 20 anos, começou no Flamengo e com 26 hoje. Não, 20, quanto saiu do Flamengo? Eu saí do Flamengo com em 2022, 23, 24. 24 anos. 26, só um pouco mais jovem que a gente. Ele só um pouquinho. Ele sai do Flamengo muito jovem ainda para empreender. E ele entende, uma das grandes brigas que eu também tenho nesse mercado é que não é pelo Gênesis ser do nosso grupo de empresas, mas eu sou muito crítico ao sistema Gênesis, claro. E estou sempre querendo melhorar, evoluir, mas não adianta um sistema, seja ele o mais perfeito do mundo, se você não entende a importância dele e não aprende a usar ele. Claro. Nada é a mesma coisa. Se eu pegar, né, um iPhone de última geração e entregar na mão de uma criança de 5 anos, se bobear, ela vai usar até melhor do que eu. Hoje em dia. Mas assim, criar um então vamos lá. Se meu pai tivesse vivo e eu entregasse na mão dele, minha mãe provavelmente não saberia usar. Minha mãe, na época do videocassete, que tu nem deve saber o que é, ela pedia pra eu botar o videocassete pra funcionar. Então, assim, não adianta, e isso é muito importante falar, que as pessoas, os gestores de escola de esporte, às vezes eles ficam em busca de tecnologia. Eu preciso de um sistema. Tem vários no mercado, vários sistemas no mercado. Nenhum vai te atender, nenhum vai funcionar se você não entender para que ele serve e não aprender a usá-lo. Sim. Eu não estou dizendo, para mim o Gênesis é o melhor do Brasil, lógico, é meu, né? Sim, nosso, mas assim...
ele não vai funcionar se você não entender o porquê e não saber utilizá-lo. Não basta botar a mão só, porque você não vai conseguir retirar ali Mas proveito, o que eu digo sempre é, sem o Gênesis e sem qualquer outro sistema de tecnologia, você não cresce. Pois é, Você não vai conseguir crescer porque o processo fica muito burocrático, né? Ele fica muito arcaico. Aí volta pro recibinho da papelaria da década de 90. Você permanece sendo uma escolinha. É isso aí. A verdade é essa, porque você não consegue alavancar teu negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma dúvida aqui que eu fiquei. Você faz o treinamento para os professores também? Como é que funciona isso? A tua escola, ela obviamente, ela dá assistência para o aluno, né? Claro. Faz todo o processo que você já mencionou. Mas como é que funciona os professores, o cara que está ali em contato com aquela criança? Até que para ele crescer, isso é outra questão que eu sei que né, é importante. Como é que você vai ganhar a escala? Tu não vai conseguir dar aula em 10 unidades todos os dias. Exato, então você, como dono de uma empresa, muito boa colocação, Thiago, para você expandir e manter a mesma qualidade, como é que é essa questão da chegada do professor e dele entender a metodologia, e também hoje o Gênesis ajuda nisso também, ele usar essa ferramenta. Que eu brinco e falo assim, professor de escola de esporte, ele chega no campo pisando igual um craque. Igual craque. E ele se acha a mistura do Mourinho, do Guardiola e do Tite. O conhecimento é dele, ele sabe tudo de metodologia de ensino, né? E aí eu brinco e falo, se tu quiser vir trabalhar aqui no Bola no Chão, bota tua bolinha no chão, entendeu? Vamos Porque adequar. aqui tem um caminho, né? E a gente trata isso na Academia do Galo, Academia Timbu, em toda a rede que a gente, né, gerencia, a gente fala isso. A importância do profissional entender que ali, onde ele está chegando, é uma empresa e que ela tem a sua metodologia de ensino e trabalho, e ele tem que seguir aquilo. Como é que é isso lá Boa, hoje? cara. Essa pergunta, cara, confesso que tem muita relação, assim, Thiago e Sidney, com acho que o meu maior propósito aqui, cara, hoje, né? E eu, Lucas, eu tenho isso de uma forma muito clara, porque quando eu saio do Flamengo, né, eu carrego comigo não só a minha história, mas eu carrego comigo muitas das crenças que hoje o educador físico ele tem, né? De trabalhar em várias academias, sai de um local, vai para outro, do profissional de vista depender de um clube. A gente sabe que o clube hoje a gente tem muita mudança, né? E a minha decisão de sair, ela vai, como eu falei para vocês anteriormente, ela vai muito contra a maré, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, o meu case de sucesso, ele pode servir como inspiração para muitos outros profissionais de educação física também. Então, no Bola no Chão, assim, eu confesso que o meu principal ferramenta hoje para eu crescer é construir lideranças, né? Construir líderes que vão realmente hoje conseguir tocar o processo do Bola no Chão. Então, isso para mim é o que eu mais busco, é fazer com que as pessoas elas não tenham uma cabeça de funcionário, para que elas tenham uma cabeça de dono. E quando eu falo de dono, Thiago, é porque eu entendo que você ter uma mentalidade de dono e um comportamento de dono, não necessariamente você precisa ser um dono. Eu falo muito isso da minha relação no Flamengo. Eu me tornei treinador no Flamengo antes de eu ter sido efetivado. Porque as pessoas, elas esperam, Sidney, a promoção para conseguir entregar o seu melhor. Sim. As pessoas, elas esperam ser promovidas para conseguir ter um resultado positivo. E hoje eu entendo que isso é totalmente o contrário, totalmente se você esperar isso, esquece, não vai ter. Então, Lucas, eu me torno treinador em 2017 e 2018. Em 2019, eles assinaram minha carteira e carimbaram. Mas você já estava entregando isso há muito tempo. Exatamente, porque se portando como um treinador. A minha mentalidade, o meu comportamento já era de um treinador. Porque quando eu chego no clube, por exemplo, as pessoas falam assim, a função de estagiário é pegar a bola. Eu falo, beleza. Dos 10 estagiários, 9 pegavam bola. Lucas, eu pegava bola, eu filmava o treino, eu aplicava uma atividade, eu conversava com o treinador. Então, isso pra mim é um comportamento, é mentalidade de dono. Antigamente eu não tinha essa noção. Eu fazia muito por um instinto, por uma iniciativa do meu pai, de falar, tem que se destacar, tu não pode ser mais um. Então, tem que fazer algo a mais, tem que entregar algo a mais. Hoje eu tenho muita consciência desse meu tipo de comportamento. Então, e você tenta passar isso pro teu profissional lá, você... Exatamente. Isso é importante até pro cara levar pra vida dele, né? Com certeza, Thiago. E assim, hoje no Bola no Chão a gente tem todo um plano de carreira para o nosso profissional, onde ele começa como um auxiliar, hoje independente ali do profissional, se ele é formado ou não, ele começa como auxiliar. Depois de auxiliar, ele se torna professor. É claro que para ele ser professor, ele precisa ter o CREF, precisa estar registrado ali, né, perante a educação física. Depois de professor, eu tenho outro cargo que é um gestor operacional, que é um profissional que ele não fica somente, Sidney, hoje como treinador, ele já gere a unidade. Então, hoje das 10 unidades que eu tenho auxiliar, eu tenho professor e eu tenho gestores operacionais, que são profissionais de educação física que estão dispostos a não se limitar à parte do treino.
são profissionais que querem viver um processo de gestão mais amplo. Então, eles começam a ter uma função e uma mentalidade mais convicta de um dono. Então, mas desde o auxiliar e do professor, a gente já constrói muito isso. Por exemplo, todos os nossos professores hoje eles têm bonificação por resultado. Porque isso estimula ele, cara. Quanto mais você traz resultado para a empresa, mais você de tem. uma certa Né? forma Claro. é interessante. Entende? Claro, Então, exato. e era algo que eu tinha de muita crítica, por exemplo, no meu trabalho de carteira assinada. Porque eu podia entregar o meu melhor, mas o meu salário era o mesmo de um treinador que de repente só cumpriu o horário dele. Sim. Então a mentalidade empreendedora, que é o que eu que eu construo hoje no Bola no Chão, ela tem muito dessa essência. Então, por exemplo, hoje um gestor operacional, ele tem uma visão muito mais ampla. Então ele já se preocupa com uma gestão administrativa, ele já é o responsável pela Gênesis, ele já é responsável pela entrada, pela saída dos atletas da Ele Gênesis. já entende o processo, né? Ele entende Ele já- a lógica da coisa. Né? Perfeito, ele já é responsável pela gestão com os pais, ele já é responsável pelo setor comercial, então ele já lidera, por exemplo, um agente de captação meu que hoje trabalha para buscar atleta, então ele contribui para isso. Por quê? Porque o gestor operacional é o que está em contato com o pai, é o que está no dia a dia, então às vezes tem um colega que às vezes quer saber mais sobre bola no chão, ele está próximo ali da região, e aí esse gestor operacional, ele tem uma meta que ele atingindo, ele se torna hoje um sócio daquela unidade. Ah, legal. Então, Bacana. hoje, por exemplo, eu tenho 10 unidades. Dessas 10 unidades, uma delas eu já tenho um sócio, que na verdade duas dessas, porque em Niterói eu tenho 2 polos. Então, ele é sócio dessas 2 unidades. Então, ele tem um percentual de sociedade para aquela unidade. Então, ele sai, tu vê que ele começa Devido ao como... que ele entregou e a meta que ele atingiu. Exatamente. E aí, automaticamente, ele se tornou um sócio. Ele se torna um sócio. E aí ele começa a ter uma visão muito mais ampla, né, do negócio. Então, hoje o Bola no Chão ele tem um formato onde a gente sempre tem um gestor comercial, que é um gestor que fica focado na entrada de atletas, porque a gente sabe que hoje é o principal indicador para a gente ter receita, para a gente Sim. ter faturamento, para a gente ter realmente uma empresa, um negócio, e um gestor operacional, que é uma pessoa responsável para cuidar daquela unidade, para ver, por exemplo, o menino que está se destacando, o menino que vai se fazer uma avaliação num clube, Sim. o menino que de repente está faltando no treino, o menino que realmente tem o interesse de se desenvolver. Né? Então, esse gestor operacional é uma das áreas que eu, Lucas, né, anos de 2023 a gente começou esse processo e agora em 2024 eu vou acelerar muito mais isso. Então, Essa falando multiplicação, né? Que você exatamente, de formar mais esses tipos de profissionais. Então, hoje, Sidney, no Bola no Chão, todos os nossos treinadores eles têm treinamento semanal. Toda semana a gente tem um treinamento voltado para a nossa metodologia, para o nosso processo, para o nosso sistema. Se faz de maneira presencial ou online? Tudo de forma online. Online, né? ótimo. Hoje, todo profissional que ele entra no Bola no Chão, ele já sente que ele tem que estar nos dias dos treinos e ele tem que estar esse treinamento de forma semanal. E aí é claro que a gente hoje tem acesso, por exemplo, a alguns clubes. Então hoje, por exemplo, um dos clubes que a gente tem se aproximado muito é o Fluminense, por exemplo. Então, os últimos 2 estagiários do Fluminense, eles saíram do Bola no Chão. Então, eles trabalham no Bola no Chão de manhã e de tarde e à noite eles estão como estagiário no Fluminense. Porque até mesmo pro clube, Sidney e Thiago, é mais fácil ele pegar um profissional que está sendo formado toda semana. Você já está entregando ele já... Você tá não lapidando, pronto, mas você já está entregando ele. Você está lapidando ele pros caras, né? E não, é um outro muito clube bom. monstro, né? A gente tá falando do Fluminense também. Claro. Não, muito bom. E aí você pegou uma parte aí que a gente... Você falou lá na frente que você já tem 60 atletas federados, né? Mais ou menos isso você falou. Hoje são mais de 80, aprovados em Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Hoje no Rio, eu tenho atletas em 30 clubes de federação. Então, Madureira, Olaria, enfim, clubes mais de bairro que jogam federação. Você tem essa parte, mas você acaba de falar que você tem que trazer aluno porque você vive de vender mensalidade. Perfeito. Né? O que uma escola de esporte ela sobrevive do pagamento da mensalidade. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, falar de pai aí, e parece que o boleto da escola de esporte some, né? O pai não esquece de pagar a luz, o condomínio, mas ele some, assim, ele vai para debaixo da mesa, ele vai para alguma... Netflix não falta, né? A net, tá tudo lá. Mas o boleto da escola de esporte é impressionante, parece que some. Como é que você equilibra isso? Porque a partir do momento que você forma e esse menino vai pro clube, provavelmente, ou alguns deles param de te pagar mensalidade. Sim. E eles seguem a vida deles lá. Mas ao mesmo tempo você precisa trazer novos alunos para bancar. Claro. Como é que você equilibra isso? Porque isso é difícil, né? Claro. E a outra questão que a gente briga muito em cima disso, quem é dono de escola de esporte vive de mensalidade. Sim. Mas todo mundo quer achar um Neymar.
e ficar rico com o Neymar. Ele acha que se o Neymar aparecer na escola dele, ele vai conseguir ser o agente do Neymar e vai conseguir ganhar muito dinheiro com o novo Neymar. O que você falaria desse equilíbrio e dessa questão do achar o novo Neymar? Legal, cara, legal. Então, esse equilíbrio, hoje o Bola no Chão, a gente tem como essência de que pra gente não é um problema o menino ir para um clube e ele deixar de estar no Bola no Chão, porque a gente entende que o nosso objetivo, né, principal de uma criança que realmente quer ir para um clube é fazer um trabalho de formação, de desenvolvimento e oportunizar ela. Educação, né? Formação e educação. Exatamente. Então, quando a gente tem um atleta, por exemplo, indo para um clube, né, e a família optando por não continuar com a gente, isso pra gente não é visto como algo ruim. Pelo contrário, pra gente é muito bom, porque quanto mais atletas estiverem em clubes, né, quanto mais ela estiver propagando, né, esse nosso case, mais atletas vão vir. Não deixa de ser uma credencial, né? Exatamente. Do seu negócio. Pois é. E hoje, Sidney, mas o caminho que tem acontecido hoje, né, pelo fato dos clubes estarem cada vez mais tendo um processo exclusivo, da família ela não fazendo a questão de sair, porque ela entende que hoje no clube eles vão competir. E no Bola no Chão eles vão ter um trabalho de formação, de desenvolvimento. Então, o único fator que hoje a família ela não continua é se bater alguma coisa logística. Né, senão ele treina nos dois. Senão ele treina. Hoje, na verdade, 80% a 90% dos nossos atletas eles treinam nos dois. Porque eles entendem que o clube é muito voltado para a questão da competição, do campeonato, do jogo, enfim. E lá ele vai conseguir se desenvolver. A gente, mesmo trabalhando de forma coletiva, a gente consegue ter um olhar individual. Porque o nosso foco não é esse final de semana ele vai fazer 3 ou 4 gols. Nosso foco é que ele sai de cada treino melhor de como ele entrou. Entende? Bacana. E dentro dessa visão do entendimento do pai, vamos falar um pouquinho de pai, de aluno, que isso aí também é polêmico. Isso é assunto polêmico. A gente vê, né, nas escolas de esporte que a gente conhece, que a gente ajuda a desenvolver e administrar, que os donos das escolas de esporte eles têm uma dificuldade muito grande em lidar com os pais, né? Sim. Que conselho, como é essa parte no Bola no Chão, como é que é essa comunicação e esse diálogo com o pai, né? E que conselho que você daria para melhorar essa questão que o pai hoje tem em relação à escola, essa relação pai-escola? Na verdade, assim, Sidney, o meu entendimento, na verdade, a minha construção de relação com o pai, ela começa muito no próprio clube onde eu trabalhava. Eu via que se eu, Lucas, quisesse ir contra os pais, eu teria muito mais dificuldade de atingir a criança, né? Porque a gente sabe que hoje, 99% do tempo, as crianças elas estão com o pai, elas ficam com a gente 2 horas semanais, 3 horas semanais, então eu precisava... dos pais, Exatamente, então eu precisava ter o pai mais próximo de mim. Né? E a gente sabe que hoje os clubes, eles não têm esse entendimento. E tem clubes que hoje o pai não assiste treino, por exemplo, porque não tem feedback, não pode nem entrar, enfim. Né? E no Bola no Chão, a gente hoje tem um caminho muito de relação com o pai. A gente hoje entende que se o pai ele tá próximo, né, mesmo ele reclamando, mesmo ele não estando satisfeito, mas se ele tá próximo, se ele tá perto, a gente tem mais chance de aprender, de estar ajudando ele de alguma forma e ao mesmo tempo... De fazer ele entender o processo. Exatamente. Então hoje no Bola no Chão, falando a nível de metodologia, o nosso processo de gestão, além da Gênesis, hoje eu utilizo muito um quadro de gestão à vista, onde, por exemplo, o WhatsApp hoje ele é muito prático, né? O tempo todo as pessoas estão no WhatsApp. Então, hoje, falando a nível de planejamento, por exemplo, todo domingo, nossos profissionais eles têm que dar um check num grupo que a gente tem de que o planejamento ele foi feito da semana. Bacana. Então, esse planejamento, quando ele é feito, né, ele é feito na Gênesis, que é hoje a nossa plataforma de gestão, ferramenta que a gente utiliza. Esse planejamento ele é disponibilizado para os pais. E esse gestor operacional, por exemplo, ele reforça isso nos nossos grupos. Ó, pessoal, só passando para lembrar que essa semana a gente vai trabalhar o conceito tal e o conceito tal. Então, no Bola no Chão, a gente faz com que o pai, ele participe desse processo. A Gênesis está vendo, além do pai poder ver lá no aplicativo a aula e tudo, mas que muitos pais não querem baixar, não usam, vai baixar o PDF da aula, vocês vão poder mandar o PDF da aula para os pais já direto. Já vou sair daqui já com o PDF. A Gênesis já melhorando já. Melhorou enquanto a gente tá gravando. Pois cara, viu como é que é rápido também. É isso aí. Então assim, Sidney, então a gente estimula muito com que o pai ele participe desse processo, com que ele entenda o que está sendo feito. Então não é à toa que, Thiago, quando um pai ele entra no Bola no Chão, por exemplo, a gente faz uma videochamada com ele, porque a gente explica o que é o nosso trabalho. E já teve pai que falou assim pra mim, Lucas, cara, eu
não quero esse tipo de trabalho. Tá tudo bem. Eu acho que eu preciso de alguma coisa menos, talvez. Aí tá tudo Ou bem, eu né? quero um clube, eu quero que ele jogue competição, Sim. cara, tá tudo bem, Tá entendeu? tudo bem, Então a gente tem hoje toda uma construção com esse responsável, desde o processo de entrada, desde o início do filho, do desenvolvimento do filho dele, e até mesmo de encontros que a gente faz. Eu, por exemplo, vou iniciar a partir de semana que vem uma série de conteúdos voltado para pais de atletas. A gente já começou a fazer isso no ano passado, onde a gente traz profissionais de outras áreas. Porque uma coisa que eu também entendi, ali, Sidney, é de que, primeiro, que ninguém é ensinado a ser pai. Segundo, que ninguém é ensinado a ser pai de atleta. E o Bola no Chão não tem o interesse de... Que é um outro nível, né? Porque, são responsabilidades diferentes. Sim, é uma outra vivência, né? Todo mundo acha que é pai de um Neymar, todo mundo acha que é pai, vai mudar a vida dele. E até pro pai, de repente, não projetar expectativas, né? Enfim, a gente vê que isso acontece, né? Total. O cara projeta e cobra a criança, a vida da criança fica realmente... E não atinge o objetivo que é a educação, que é a formação, etc, né? Pois é, então o Bola no Chão, a gente entende que a gente não vai mudar todo mundo. Mas a gente hoje, por ser um especialista, por ser um profissional da área, nós somos capazes de influenciar de alguma forma, de forma positiva. Sim. Então a gente hoje traz muito conceito, muita informação, porque a minha sensação é de que muitos pais, eles têm tipos de comportamento e têm tipo de atitude muito por uma falta de conhecimento também, de não entender. A gente tem lá na Academia do Galo, a gente tem a cada 2 meses, 2 ou 4 meses, agora eu não lembro, o curso de integração das visões de base do Atlético com os proprietários e professores das academias de futebol do Galo. Então, a cada encontro, 2 profissionais vão palestrar para essa turma que é dono de escola de esporte e professores, né? E uma delas, que a gente já fez, foi a psicóloga, me perdoe, eu esqueci o nome dela agora, depois eu vou lembrar. A psicóloga da base foi. Legal. E ela falou uma frase que eu comecei a usar direto, que é mais ou menos isso tudo, que vamos dizer assim, resume um pouco, que quanto mais informação, menos imaginação. Pois é. Com certeza. Então, quanto mais informação você dá pro pai, menos a coisa na cabeça dele fica solta e ele fica imaginando aquilo que, de repente, não é para ser imaginado. Pro bem ou pro mal, né? E essa frase eu levo e utilizo muito isso, entendeu? Porque é impressionante, às vezes, que você chega numa academia de futebol, numa escola... Não, eu não vou passar informação de como vai ser o treino pro pai. Eu falei, por quê? Não, porque é minha metodologia. Eu falei, gente, quanto mais informação o pai tiver, melhor. Mostra pra ele como é que é a metodologia. Sim. É aquela história, né? Que a minha metodologia é a melhor do mundo. Cara, fantástica. Metodologia, ela é importante, ela é muito boa, mas... Cada um tem a sua. E faz parte de um processo, um todo, né? Não é só, como você estava falando no início, né, Lucas? Não é só você ter ali o resultado, você ter a metodologia, você tem que ter todo. E se fosse uma metodologia tão diferente do que existe no mundo, você teria resultados tão extraordinários que tu estaria, sei lá, sendo contratado pela China, agora lá a Arábia Saudita, o pessoal, tipo, para você desenvolver o futebol local. Então, no mínimo, assim, Real Madrid, no mínimo, assim, né? Então, calma, eu brigo e falo isso, quanto mais informação, menos imaginação. Isso é uma coisa que o pessoal tem que levar para os pais e parabéns mais uma vez pelo que tu tem feito lá. E aí você falou que vai começar um conteúdo de vários profissionais para os pais. Pois é, a gente vai trazer alguns profissionais de outras áreas, né, uma equipe multidisciplinar, porque a gente sabe que hoje, quando a gente fala de formação de desenvolvimento de atletas, Thiago, não é somente a parte técnica, né? A gente fala sobre o que o Sidney acabou de falar, sobre a importância da psicologia, a importância da nutrição, a importância, né, de outras áreas que impactam diretamente nessa formação, nesse desenvolvimento. Então, assim, o Bola no Chão hoje ele entende que o pai ele faz parte do processo. E se você quer desenvolver uma criança sem ter esse olhar para o pai, você pode até conseguir, mas você vai ter muito mais dificuldade. Sim. Então, a gente hoje traz cada vez mais esse pai para o processo, a gente traz cada vez mais informação, né, mesmo sabendo que, de repente, o nosso resultado não vai ser 100%, mas a gente conseguir atingir de forma gradativa a cada pai, a gente já está contribuindo para uma formação, para um desenvolvimento de atletas cada vez maior. E dentro dessa relação com o pai, a gente não pode deixar de falar do pagamento. Né? Que, como gestor, visão de gestor, aquilo que a gente falou, escola vive do pagamento da mensalidade. Sim. E como a gente falou, o boleto da escola de esporte sempre fica por último e sempre sobe.
Como é que é dentro desse processo? Você vai falar sobre isso com os pais também? Porque eu acho que às vezes é um tabu. As pessoas às vezes não falam com o pai, ou não pode cobrar o pai. Não pode cobrar. Ou Tem muito fica, isso. senão fica com medo de perder o aluno. Como é que você faz essa gestão hoje dentro lá do Bola no Chão e que ferramentas você utiliza aí para... Boa, cara. Não, esse tema é bem legal porque, na verdade, eu acho que o ser humano ele não foi feito para cobrar, né? Pelo menos quando eu pergunto para as pessoas, cara, e aí, cobrar? Não, cara, eu não sei cobrar, não A gente gosto. fica envergonhado. Fica envergonhado, né? Tem até aquela brincadeira, né? Que às vezes a pessoa tá te devendo para você cobrar, você fica com mais vergonha do que a pessoa que tá te devendo. Aí você, dá licença, você poderia me pagar? É o inverso, né? Não, sem dúvida, Thiago. E na verdade, assim, no Bola no Chão, a gente, já no final do ano, Sidney, a gente começou a se posicionar e construir uma metodologia de cobrança diferente do tradicional. E por que eu estou te dizendo isso? Hoje, a gente tem uma linha de construção que é o seguinte: quem faz essa cobrança é o nosso gestor operacional. Antigamente, quem fazia era um financeiro nosso. Só que esse financeiro, ele nunca teve um contato com o pai. É impessoal, eu pensei. Ele tinha uma relação muito de comunicação só. Então, envia boleto, envia cobrança. Pois então a gente identificou que, por exemplo, quando viu uma mensagem daquela pessoa, o pai ele já sabia, Sidney, que, cara, vem cobrança. Porque essa pessoa só me manda mensagem pra isso e o pai vai pensar dessa forma. E o distanciamento facilita ele a dizer o não, que é o não pagar, né? Pois é. Ou quando torna mais pessoal. Ou fingir que não tá vendo. Ou fingir que não tá vendo. Ele já estabelece ali o contato pessoal, muda isso, essa dinâmica, né? Então, meu primeiro entendimento no Bola no Chão foi entender, cara, que para que eu tenha uma cobrança mais eficiente, né, e eu tenha mais resultado, eu preciso entender quem faz a cobrança. Então a gente trouxe muito essa visão para esse gestor operacional, porque a gente hoje tem uma construção do seguinte: quando esse atleta ele falta o primeiro treino, tudo bem, pode ser um ensino imprevisto, teve alguma outra coisa. Quando ele falta o segundo treino, isso já é um sinal de alerta pra gente. Porque a gente entende que se ele tá faltando treino, é porque ele entende que aquilo já não é uma prioridade, ele já tem... Ou, claro, né, eu tô trazendo aqui um caso tradicional, tem casos esporádicos, alguém ficou doente, a gente sabe que tem muito dessas... Então a gente faz todo um acompanhamento desse atleta, de que ele faltou, cara, e tá tudo bem, e tudo mais. Então a gente vai acompanhando, até para que a família ela entenda, hoje, Thiago, de que o Bola no Chão, ele tem uma preocupação também com o ser humano, né? Porque às vezes tem muito disso, só me liga para cobrar, só manda mensagem para cobrar, então a gente tem muito desse cuidado. Então a gente tem toda essa linha de construção. Então a gente tem hoje, por exemplo, o que a gente chama de régua de cobrança. Para cada data a gente tem uma mensagem que a gente utiliza com um conceito, não uma forma não pedagógica e vai chegando, por favor, pelo amor de Deus, até uma hora, eu vou te matar se eu não pagar. Paga, pois por favor. Então a gente hoje tem tudo desse conceito. É claro que hoje a ferramenta que a gente utiliza, né, é a própria Gênesis. Então uma coisa que facilita muito o controle dos nossos adimplentes é o cartão de crédito de forma recorrente. Então isso... Assinatura com cartão de crédito. Isso sabendo usar isso é maravilhoso. Entendeu? Então assim, isso pra gente facilita muito. A gente só tem casos de inadimplente quando o cartão é clonado, aí o pai tem que bloquear. Ou quando tem limite, mas assim, ainda assim é muito difícil. Mas de resto... É porque a cobrança é recorrente, né? Você não cobra o anual, né? Você cobra recorrente. Então, sem dúvida nenhuma, isso facilita bastante durante esse processo. Então, até por conta do pai que é nível de limite, porque só desconta o valor ali realmente da escola. Então, hoje a gente, confesso pra você que a gente tem, cara, tido muito desse controle. Realmente dos adimplentes. É claro, vão ter pais e pais, né? Vão ter pais que realmente não vão pagar, mas hoje a gente consegue realmente ter esse controle, visto toda essa metodologia e ferramenta que a gente utiliza de não ser só cobrança, e sim ser um acompanhamento. O cobrar o atleta na forma financeira é uma das etapas desse acompanhamento. Sim. E hoje eu tenho muito para mim, Sidney, de que a família, quando ela tá tendo entrega, quando ela é feliz, quando ela tá satisfeita com a tua qualidade do seu serviço, ela paga antes do combinado. Tem isso não, e você perde um pouco aquela coisa da escolinha que a gente falou, que é da mensalidade, né? Não é uma mensalidade, né? Você roda, obviamente, todos os meses do ano, né? Você roda de janeiro a janeiro no seu treinamento, enfim, em toda a rotina que vocês têm de ensino. Sim. De escola, né, de esporte, você roda de janeiro a janeiro. E quando o pai não vê esse valor de aprendizado metodológico, progressivo e essa evolução do aprendizado da modalidade esportiva, que é o que ele
o pai às vezes matricula o filho numa escola de esporte e ele nem sabe que é isso que ele está comprando. O que ele quer, na verdade, deveria ser o que ele quer. Porque eu canso de falar que esse mercado, com esse negócio de escolinha, ele ficou tão... vamos assim, deixar de lado, né? Ou foi tão... porque acaba sendo, né? Que o pai já... A visão que a maioria dos pais tem, não vou dizer a maioria, mas que muitos pais têm de uma escola de esporte é depósito de filho, né? Eu vou deixar meu filho lá 2 horas para não ficar me perturbando em casa. Gastar energia, chegar em casa e dormir. E não é isso. O pai compra isso. O pai não é isso que o pai tem que comprar. Até o pai ele tem que ser reeducado a entender que ele está comprando o desenvolvimento motor e aprendizado de uma metodologia esportiva para o filho. Né? E eu acho que você levando essas informações para o pai até muda a visão e fala, pô, além, né, dele se desgastar, chegar em casa e dormir e trazer todos os benefícios do esporte, eu passo a entender o que eu estou pagando. Então, se eu passo a entender o que eu estou pagando, eu dou mais valor àquilo. Perfeito. E aí chega no final do ano, de repente, ele não para de pagar dezembro, janeiro, porque ele entende que mesmo que o filho não vá, aquilo ali é um processo de ensino. Porque na escola recorrente, tu não para de pagar. Não, né? É de janeiro a janeiro. Não, e ele vê a quantidade de profissionais que você tem. Sim. Eu ia até te perguntar a parte física, que hoje em dia no futebol só se fala de parte física, né? Eu ia te perguntar, que é uma curiosidade minha, se vocês têm um trabalho de fortalecimento do atleta, qual é a faixa etária que você atende lá? Como é que funciona esse desenvolvimento físico lá para vocês? Hoje a gente trabalha com idade de 5 até 13, né? Hoje o nosso forte ali é até os 11, né? Porque a gente trabalha com a modalidade de futsal. Então, bola no chão, né? E aí é claro, né? Eu que sou apaixonado pelo futsal, entendo que o futsal ele se desvalorizou durante muito tempo, porque o futsal hoje ele é um processo de formação para o futebol. Então ele virou meio que um sub-esporte, né? Vamos dizer assim. Hoje, injustamente, porque futsal é lindo de ver. Pois então hoje, por exemplo, o menino ele joga o futsal, mas pensando no futebol. Às vezes ele nem conhece um jogador de futsal profissional, então nunca ouviu falar, né? A gente ainda tem ainda muito o Falcão como a nossa referência. Mas, então hoje dos 5 aos 13, o nosso forte é até os 11. Então hoje a nossa parte física, ela tem muita relação com o que a idade mesmo pede, que é muito das capacidades coordenativas da criança. Permite também, né? De você cobrar, de você... Então é a questão de lateralidade, agilidade, coordenação motora, né? Uma coisa que a gente consegue no bola no chão trabalhar de uma forma muito eficiente é da criança conseguir utilizar ambas as pernas, então tanto na parte com a direita, com a esquerda, porque o nosso foco, mais uma vez, não é no processo final do jogo da competição, e sim no atleta. Então a gente consegue dar uma atenção que às vezes um clube não consegue por ter ali uma busca pelo resultado, busca pelo jogo. Então hoje a nossa parte física ela tem muita essa relação. Um diferencial do bola no chão enquanto metodologia é que os nossos treinos eles têm uma intensidade, uma dinâmica muito alta. Então uma criança que chega, por exemplo, que não fez atividade física no início, ela tem uma certa dificuldade de processo de adaptação, mas é claro, isso é tudo muito pautado com o pai antes dele entrar. Então, antes da criança ela entrar no bola no chão, o pai ele já está ciente dessa metodologia, né? E pegando só um pouquinho desse gancho para a gente finalizar o tema anterior, né? Uma coisa que eu bato muito na tecla, e aí é claro que eu trago hoje muito de um princípio de venda que eu tenho, um princípio comercial, Thiago, é de que a gente que está prestando serviço, muitas das vezes a gente acha que é a gente que depende do pai, a gente que depende do cliente, a gente que precisa do cliente. E pelo contrário, cara, quem tá prestando serviço sou eu. Quem tem a metodologia sou eu. Quem detém o conhecimento sou eu. Quem precisa desse conhecimento é ele, né? É outra quem parte. Vai trazer o benefício pro teu filho sou eu. Só que muitas pessoas não têm esse entendimento, porque não têm o conhecimento às vezes sobre venda. Então, por exemplo, já teve pai que chegou pra mim, Lucas, mas eu não tenho tempo de fazer uma entrevista contigo, de forma online. E assim, Thiago, sendo bem radical, mas sendo bem direto, então beleza, então você não vai fazer parte do bola no chão. Porque eu não abro mão de deixar claro o que eu vou fazer com o teu filho. E se o pai não quer saber isso, realmente... se no início ele já não fez questão de participar do que vai ser entregue ao filho dele... É o que eu falo, o que eu falo do valor do que você vende, né? Pois é. O que você está vendendo, né? Você está vendendo preço ou valor. Então, assim, se o pai não dá valor a uma... Pô, quem dera que eu chegasse numa escola de esporte, sinceramente, Lucas, assim, nunca tinha visto isso. Sim. Conheço muito do mercado, agora sei que tem reuniões online ou presencial para todos os pais, para grupo e tudo. Agora, individualizado para cada aluno que entra, eu nunca vi. Parabéns, mais uma vez.
Muito legal. Não sabia mesmo disso, que vocês faziam isso lá. E você tá certo. Pô, pai, tu não quer saber o que eu vou fazer com teu filho? Não, então um abraço, tchau, bota em outro lugar. E é o mínimo que ele queira participar, minimamente. Né? E isso entra muito também, e é outra briga que eu tenho no mercado, que é impressionante, que é aquela história. Tu falou, tu começou com 3, 4 alunos, né? Aí chegava o pai lá, por exemplo, terça e quinta, de 8 às 9 da manhã, é o sub-7, e segunda e quarta, no mesmo horário, é o sub-9. Ah, mas eu não posso vir no horário. Não, encaixa aqui na turma, aqui, fica aqui, e aí daqui a pouco embola as turmas todas, depois para separar é um problema. Tudo para não perder a mensalidade, né? É o que eu falo, tudo para não perder o pagamento. E você abre mão de um pagamento por causa de uma entrevista, né? Sim. Então você perde também aluno por N outros motivos também. E na verdade eu entendo que hoje, mais uma vez, eu trago hoje 3 princípios de venda, né? Que eu trago hoje muito pro meu conceito do bola no chão, que é, cara, eu me valorizo, eu tenho controle sobre a situação e eu não faço questão. O que é eu não fazer questão? É eu entender que, cara, eu sou especialista. A relação de dependência, você não é dependente, né? É claro, a gente hoje tem cuidado. Pô, tem um pai, por exemplo, Lucas, meu filho tem, sei lá, 8 anos e hoje eu tenho, por exemplo, 2 polos na Barra. Pô, a turma é segunda e quarta em uma unidade, terça e quinta na outra. Pô, posso ter na segunda, naquela semana, numa unidade, e terça na outra? A gente abre exceção, né? Porque a gente sabe que a logística, a correria e tal. Mas hoje a gente é muito convicto no que a gente faz. E se realmente não for aquele pai, cara, o que não falta é criança que quer ter oportunidade. Porque quando a gente abre brecha e a gente não se valoriza nesse ponto, vai ser esse pai que não vai pagar mensalidade, vai ser esse pai que não vai entender sobre a tua metodologia, vai ser esse pai que vai achar que ele vai te cornetar. Mas você usou a palavra certa, oportunidade. Tem outras crianças que ainda a oportunidade de estar passando por esse processo de lapidação, enfim, de desenvolvimento, né? Não é um favor que você faz, você está dando uma oportunidade. E um detalhe que, assim, que é engraçado, que geralmente a gente que presta serviço, ao final, é muito comum que a gente agradeça ao nosso cliente. Isso que eu tô falando, e por mais que seja básico, hoje quem tem que agradecer é o cliente, porque eu que estou gerando, né, essa entrega para ele. Por mais que seja algo bobo, um detalhe, mas é algo que eu tenho mudado um pouco na minha cabeça. Que, cara, o pai que tem que me agradecer. Mudar essa chave. Eu que estudei pra caramba, eu que tomei decisão difícil. Faz parte da vergonha da cobrança, que a gente falou, faz parte do mesmo bolo. Você fica envergonhado. Né? Girar essa chave é interessante, de fato. E me diz uma coisa, dentro desse processo todo, agora, obviamente, estou entendendo muito mais o porquê, né, que hoje você tem a tua rede e o porquê que ela vai ser sucesso e vai crescer, meu irmão. Esquece, vai embora, acelera que tu vai longe. Mas, assim, por que não uma rede de um clube de futebol? Por que não você virar um licenciado de um clube e pegar tudo isso que você está colocando aí e inserir? Porque isso tudo que você falou é possível ser colocado na gestão de uma escola de esporte, seja ela de bandeira, que a gente chama de bandeira do Flamengo, do Fluminense, do Atlético, do Náutico, seja qual for, como também na sua própria. Mas por que não? Por que você não optou por virar um licenciado de uma grande marca? Cara, boa pergunta, Sidney. Eu acho que isso tem uma relação muito forte com muito do que o Lucas eu tinha como objetivo enquanto profissional. Enquanto muitos profissionais que eram treinadores queriam chegar ao profissional, né, ir para o sub-15, 17, chegar ao profissional, eu, Lucas, né, por também ter tentado ser jogador de futebol, e assim, eu me frustrei muito enquanto jogador, né, eu joguei Vasco, joguei Fluminense, joguei Botafogo, joguei até meus juniores, quase peguei ali um profissional, e eu tive, cara, muitas coisas que aconteceram no futebol ali que me magoaram e tudo mais. E eu decidi não trabalhar, não subir de categoria, né? E quando eu começo a trabalhar com a iniciação, eu me apaixono por esse processo, porque eu via dentro de um mercado profissionais que eram bons, mas que passavam pela iniciação. Os bons mesmo, a iniciação ela sempre se renovava. Porque o cara que era bom, ele ia pro 9, pro 11, pro 13, aí começava do 7 de novo, né? Então o sub-7 ele sempre se atualizava. E eu via dentro desse mercado uma oportunidade de eu ser referência na iniciação. Falei, cara, eu não quero chegar no profissional, eu quero ser o melhor na iniciação. Então Lucas, eu comecei a me especializar pela iniciação. E quando eu começo o Bola no Chão, eu começo muito com a ideia, mais uma vez, do que eu comentei lá no início, né, realmente desse nosso programa, e eu começo com a ideia de trazer um pouco das minhas ideias, do meu conceito. E quando eu vejo a coisa começando a fluir, né, e aí durante
essa minha trajetória eu tive, por exemplo, hoje eu faço eventos pelo Brasil. Ano passado eu tive em Teresina, Florianópolis, Manaus, fazendo eventos do Bola no Chão. A gente ainda não expandiu a nível de Mas unidade. focado em gestão, como é que esses Eventos voltados para atletas, para oportunizar atletas. Isso, oportunizar atletas com a nossa metodologia. Mas você faz uma avaliação nesses eventos? Como é que Hoje, funciona? esse evento a gente chama de BNC Experience. É uma experiência com a metodologia do Bola no Chão. Ela tem um viés de participar de um evento, de treinamento prático com a nossa metodologia. Sim. E os atletas que se destacam, hoje eu consigo fazer um link com os clubes no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, de Teresina, a gente trouxe agora 2 fazer avaliação no Flamengo. Então, em Manaus já tem hoje 4, hoje já são 13 para 14 que estão morando no Rio. Hoje está um no Botafogo, um no Madureira, um no Vasco, enfim, que vieram de Manaus para cá. Legal. Então a gente faz esses eventos muito com essa ideia. E quando eu comecei a fazer esses eventos... É tipo um camp, né? Um camp. Exatamente. E muito desses eventos, quando eu comecei, os clubes começavam a me procurar, cara, faz isso com a minha marca, faz isso com a minha... com ali o meu conceito, enfim. E claro, quando o Bola no Chão começou a se posicionar, aí eu já vi um caminho sem volta. Eu falei, cara, não faz sentido hoje eu ir para uma escola de marca se eu posso construir, fortalecer cada vez a minha marca e ao mesmo tempo trazer à tona o que eu tenho de objetivo principal, que é me tornar uma referência na iniciação. Então, o Bola no Chão, ele meio que acompanhou muito do que eu tenho como objetivo, que é fazer com que hoje o Bola no Chão ele seja uma referência na iniciação esportiva, falando de formação e desenvolvimento de crianças que querem se destacar, enfim, e também ter oportunidade no futebol. Então, no início, não tinha respondendo agora essa pergunta, né? Não tinha uma regra em específico. Eu comecei muito com o intuito de fazer algo de diferente, mas durante esse percurso, eu comecei a ver que não fazia sentido para mim ter uma outra marca, porque eu abri mão de uma marca, né? Eu abri mão do Flamengo para dedicar, por mais que não tivesse um vínculo de escolas, mas com o objetivo de estar totalmente alinhado com o que eu tenho ali de propósito, de objetivo, que é realmente fazer com que o Bola no Chão hoje seja a maior escola de futsal e futebol, muito mais voltada para o futsal, né, mas que contribui para o futebol a nível de formação e desenvolvimento de atletas. Aquela panfletagem que você fez lá atrás, você viu que ali foi um start, né, rapaz? Não, porque eu reparei que você falou, ele falou que eu panfletei, eu fiquei pensando como é que aquilo eu podia otimizar, controlar o processo ali, foi ter o start, né? Aquilo ali rendeu. E voltando a esse início, e ao longo desse processo, o Thiago levantou uma bola boa aqui, além da panfletagem, você olhando essa trajetória aí, né, que você teve e que já é um sucesso, e volto a repetir, você vai crescer cada vez mais, o que você, olhando para trás, você fala assim, o que você mais aprendeu com esse processo todo, e em cima, o que mais te fez sofrer nesse processo e o que você mais aprendeu nesse processo todo ao longo desde o dia do panfleto lá. Desde a panfletagem até hoje, né? Qual foi a tua maior dor aí? Não, maravilhosa. Todo suado, cansado. Maravilhosa. Até hoje eu não sei se eu tive algum atleta nesse. E vou te falar que eu acho que nenhum, né? Os outros 4 mil panfletos acho que tá lá em casa até hoje. Vou guardar eles. Guarda que se vira peça de museu no futuro, né? Pois mas assim, Sidney, eu acho que durante essa minha trajetória, né, a gente que vive o empreendedorismo sabe que é algo muito desafiador, né? O empreendedorismo, eu costumo dizer que eu começo meu mês, cara, sabendo que eu tenho que construir, cara, tudo de novo, né, cara? Senão não adianta. Então, eu acho que um dos meus maiores aprendizados tem muita relação com mentalidade. Hoje eu costumo dizer que o ambiente que a gente está, ele influencia muito nas nossas ações, né? Então, eu, Lucas, hoje busco estar muito próximo de pessoas que me fortalecem, que me trazem mais conhecimento. E eu via muito durante esse processo essa dificuldade. E às vezes tinha pessoas próximas que não me agregavam tanto, né? Pessoas que eram amigas, queridas, que não tem nenhum tipo de problema de ser isso. Eu posso estar com elas, mas não eram pessoas que me faziam ir para um próximo nível, sabe? Então, eu, Lucas, hoje me preocupo muito com o ambiente, com o que eu estudo, né? Das relações, né? A gente começa um ano no Bola no Chão, que a gente traz um bordão de que juntos somos mais, né? Eu fiz um evento agora na semana passada com mais de 40 profissionais nossos que hoje trabalham, né, nas minhas unidades, vão juntando todas as áreas, todos os setores, e a gente traz muito desse bordão de que o Bola no Chão ele cresceu muito em 2023, mas ele vai crescer ainda mais se a gente estiver cada vez mais juntos, né? Juntos, né? Porque o Juntos Somos Mais, ele tem muita relação com forte, com alinhamento, com conexão. Então, eu acredito muito nessa relação, nessa troca de construir um ambiente, né, que tenha
esse crescimento no geral. Não adianta o setor operacional estar entregando uma baita resultado, o setor operacional não está caminhando nesse mesmo sentido. Então hoje eu venho muito voltado para essa parte, né, de liderança, assim. Então, durante essa minha trajetória, eu acho que uma das principais dificuldades é você acordar todo dia e falar, cara, hoje eu preciso construir cada vez mais, sabe? Porque é um desafio de, às vezes eu faço um baita de um mês, aí a gente perdeu uma quantidade de atletas, aí outro mês eu trouxe pouquíssimo atleta, e eu falei, cara, eu não cresci em nada, mas, permaneci com a galera que tava lá, Não então... perdeu, aí Pois deu é, uma então aí vai compensando, equilibrada. né? E aí hoje a gente entra em 2024 num processo muito mais claro, muito mais convicto, né? De que eu só consigo crescer hoje formando liderança, formando pessoas que vão liderar esses processos, né? Então a panfletagem eu acho que é o que mais me marca aí, né? Que é esse conceito. É claro que tem muitos outros, eu aprendo, cara, diariamente, eu aprendo todo dia ali, conversando com profissionais, conversando com... Hoje eu não abro mão do meu alinhamento com a minha equipe, então toda semana a gente tem treinamento. Pô, mas você é louco, fazer treinamento toda semana, cara, toda semana a gente faz treinamento, porque não é um treinamento só sobre metodologia, é um Sim, treinamento sobre mentalidade, sobre como as pessoas sim. enxergam, como as pessoas veem, como as pessoas... Posicionamento, Posicionamento, postura. E exatamente. gera proximidade com a tua equipe também, Pois né? então é um treinamento sobre questão pessoal também, sabe? Sim. Hoje eu tenho muito desse conceito para mim de que se eu quero ter um bom profissional, não tem como eu abrir mão do lado pessoal, sabe? Então eu trago muito dessa cultura no Bola no Chão, de que, e eu tenho falado muito isso ultimamente, que a minha ordem, cara, é Deus, família, trabalho. Então, se você tá mal com a tua família, cara, esquece. Se eu tô mal com meu pai e com a minha mãe hoje, esquece, eu não vou conseguir produzir Não. em alta performance. Então, e é engraçado de contar essa história, porque teve um dos meus profissionais que atendeu o telefone em uma das nossas reuniões e falou assim: mãe, eu tô numa reunião de trabalho, depois eu falo contigo. Aí eu parei a reunião. Se tu tá dando mais importância pro teu trabalho, cara, se tu tá na empresa errada, Thiago. Cara, vai lá, resolve com a tua mãe, depois você Vai volta lá pra cá. primeiro, Vai lá, atende cara. a sua Opa, mãe, rapaz. você fala pra minha mãe, cara, vou te dar aqui uma atenção daqui a pouco, né? Atende sua mãe. Então isso pra mim tem sido Maravilhoso. muito Não, determinante, isso, sabe? e isso é importante tu ver. O Lucas é cliente da Gênesis desde 2020, né? 2020, 2020. sim. Se nos conhecemos hoje, É verdade, a gente se pessoalmente. fala muito por É. telefone. O Lucas é uma das pessoas que nos ajudou muito no desenvolvimento do sistema, por essa visão que ele tem. Porque ele usa, Que né? ele fala assim, gente, o que tu acha disso? Faz Tá assim, se esmiuçando tem o como sistema, melhorar né? isso, e Sim. obviamente pra gente isso é fundamental. Claro. É o que eu falo, né? Não adianta, é o que eu falo, não tem nada perfeito. A gente não é Sim. perfeito, ninguém é perfeito. Claro. E a pessoa mais perfeita, na minha opinião, no mundo foi Jesus e não agradou a Sim, todo E não mundo. agradou todo Imagina, mundo. Não, e ninguém melhor que o os cara que imperfeitos. consome, né, o seu produto sim. para ele dizer, olha, o que você acha, né? Vamos ajuste e tal, porque E, é o e, ajuste fino que você e às vezes precisa, a gente desenvolve algo que lá só quem tá botando a mão no dia a dia mesmo Pois e é. sentindo as dores lá na ponta mesmo, que por mais que a gente tenha uma experiência e carregue uma experiência nessa área, Aham. pô, eu não sou dono de escola de esporte há muitos anos. O usuário é ele, o Né? usuário do serviço Quem é ele. hoje é ele, não sou eu. Por Sim. mais que eu tenha Sim. uma O know-how. né? Então, assim, isso é importante. E ele traz um ponto para cá, dele falando isso aí da família, da mãe, do funcionário e ideologia dele, do porquê que eu saí do futebol de alto rendimento, né? Que foi mais ou menos essa linha aí. Meu pai já tinha falecido, minha mãe morava em outra cidade, mas eu tinha um filho de 3 anos de idade. Hoje ele tá com 13, fazem 10 anos, vai fazer 10 anos exatamente que eu saí do Botafogo. Eu ainda trabalhei em alguns outros clubes, mas quando eu saio em julho do Botafogo, de 2014, e meu filho ia fazer aniversário em outubro de 2014, ia fazer 4 anos, meu filho é de 2010. Aham. E aí eu saio em julho, fico agosto, setembro em casa, né? Porque sair do clube, tu fica em casa. Pra casa, né? Chega início de outubro, ele é de 5 de outubro. 2 meses em casa, ele, filho, o que você quer de presente de aniversário? Ele, papai, que você nunca mais trabalhe no Botafogo. Não era o Botafogo, Aham. é que eu nunca mais trabalhasse naquele ritmo. É. Aí eu virei pra ele e falei, mas por que, meu filho? Eu falei, porque agora eu tô te vendo. Aquilo ali me deu um estalo, eu falei, cara, eu preciso mudar a minha vida. Tava com 160 quilos,
Nossa. e imenso de gordo. Não, E estresse, né? Provavelmente por isso. O ritmo de estresse. Você tá doido, alto rendimento não. E aí eu saio e hoje meu filho vai fazer 14 anos e quer que eu volte pro futebol. Decide o que tu quer da tua Agora, vida. né? Pô, Agora ele quer que eu volte. agora volta. Não, mas isso é uma coisa, cara, que eu dou assim. Às vezes a gente fica na vida assim, reclama, né? Sim. Pô, por que que eu tive que sair? Por que que não deu certo? Por que que depois não teve uma continuidade? Cara, e hoje eu não abro mão desses 10 anos que eu convivi com meu filho assim, por trabalho nenhum, entendeu? Sim, E lógico. hoje eu saber que eu ainda tô construindo algo que, se ele quiser, vai ficar para ele ou não, enfim, Claro. que a gente vai fazer. Mas isso aí, realmente, a gente não adianta. Não é, muita gente fica só trabalho, 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 esquece de coisas tão importantes que a vida passa assim, o dinheiro fica. O trabalho fica e a gente esquece de pessoas importantes. Cara, parabéns aí por esse. Muito legal essa Esse mentalidade. moleque deve ter uns 80 anos de idade. Ele tem 26 que ele falou, né? Tá escondendo o Ele jogo. não tem 26 nem Tá aqui, nem na escondendo o esquina. jogo. Mas vem cá, o teu funcionário ligou pra mãe? Não, com certeza. Vai embora, senão. Liga pra ela agora. Muito legal. Aqui, pra gente já tá batendo aí já um pouquinho mais de 1 hora de bate-papo, cara, eu tô assim, muito, muito impressionado, volto a repetir, a gente não tinha essa troca, a gente nunca Sim. teve, estamos tendo aqui pela primeira vez, e tô muito feliz de ter escutado tudo que eu tô escutando aqui. Legal. Cara, desde já tu passa a ser realmente uma referência, já conheci já vinha acompanhando o crescimento, Sim, o cara tá sim. crescendo. Claro. Alguma coisa deve ter aí, né? Pra tá crescendo desse jeito, exatamente. alguma E coisa você tem. acompanha, né? E aí agora eu tô entendendo o porquê, porque até então a gente não teve essa oportunidade. Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, por você ter participado aqui com a gente hoje. Antes de eu te dar um brinde aí, queria que você deixasse aí suas redes sociais, Claro. aonde encontrar o Bola no Chão, como é que a gente pode falar com vocês, fica à vontade, coloca aí, depois a gente já vai aparecer embaixo na tela, tudo que você falar vai aparecer aí, Faz teu jabá. e depois eu vou te dar um brinde e te agradecer mais uma vez. Não, show de bola, cara. Legal. Bom, o pessoal me encontra, né? Primeiro Bola no Chão Futsal, nossa rede social no Instagram. A gente também tem o Instagram das unidades, mas você vai encontrar realmente nosso perfil oficial. O meu é 97 Lucas.Gomes, então minha rede social, eu compartilho também muito conteúdo. Iniciei 2024 com uma meta de compartilhar mais conteúdo para que muito do meu case ali, muito da minha história possa impactar também, inspirar outras pessoas a estarem construindo. Sim. Então, no meu Instagram eu falo muito claro, né, do que eu vivo a nível de trabalho e tal, mas trago também muita coisa pessoal. Então, tô aprendendo a cozinhar nesse ano 2024, porque eu vou casar em maio. Ai, que beleza. Então trago muito Bacana, conteúdo cara. ali bacana também. Então, Legal. mas agradecer também, Thiago, Sidney, pela oportunidade de estar aqui podendo falar. E Prazer é nosso. toda vez que eu vou contar um pouco do que a gente vem construindo Bola no Chão, é algo que me renova também, né? Que me dá forças ali e me constrói para que eu consiga tá cada vez caminhando, né, melhor nesse processo. Então, né, também tá à frente de junto com uma parceria que é junto da Genesis Training, que hoje é o que é uma das ferramentas que me ajuda demais, né, contribui demais para que eu possa escalar o meu negócio de uma forma muito mais eficiente, muito mais consolidada nesse processo. Então, muito feliz, cara, muito feliz de estar aqui também. Obrigado Muito feliz. aí A gente está muito feliz de te receber, Lucas. Obrigado, Legal. obrigado mesmo. Aqui tem um maravilha. Olha aí, brinde aí da Academia de Futebol do Galo. Você ainda não é pai não, mas é o uniforme aí do último Dia dos Pais que a gente fez lá. Legal. E Olha aí, que legal. bem bacana, é um brinde para você levar. A caneca aí do Museu do Flamengo também é sua, fica à vontade, pode levar. Então vou vir aqui mais vezes. Você que trabalhou. Não, Quando precisar de uma segunda volta. já está convidado, porque Convidadíssimo. o nosso intuito aqui no canal é realmente a gente poder trazer conteúdos como esse, conteúdos voltados para essa área, como a gente falou. Esse canal hoje aqui é um canal de gestão e marketing esportivo, sendo que a gente vai trabalhar através de série, e a primeira série até julho, que a gente vai fazer aí esse início de ano até julho, a gente vai estar falando única e exclusivamente de gestão de escola de esporte. Então você aí que gostou desse papo, acompanhou, divulga, ativa aí o sininho, se inscreva no canal para você poder estar recebendo esse conteúdo. A partir de julho a gente vai vir com outro tema, sempre voltado para gestão e marketing esportivo. Mais uma vez queria te agradecer. Agradecer o Tiagão, nosso parceiro. O Tiagão agora é o nosso apresentador. Eu vou estar revezando. Tem dias que estarei eu, tem dias que quem vai estar aqui com o Thiago é o João Tuma, o nosso sócio, né? Mas o Tiagão vai estar sempre aqui. Tamo junto.
Depois dessa aula de hoje tocando o barco. Depois dessa aula de hoje. Aprendendo, né, sobre gestão. Não, mas é verdade. Você falar sobre uma aula é sensacional. E lembrando a todo mundo, agradecer a todo mundo e lembrando a todo mundo que o programa ele é um oferecimento do Sistema Genesis Training. Sistema de gestão completo para a escola de esporte e da Loja Museu Flamengo, onde você pode encontrar produtos exclusivos do Museu do Flamengo. Eu já tenho a minha. É isso aí, já tá com a canequinha. Lucas já tá com a canequinha dele lá já. Ó. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, Luca. Tiagão, obrigado por tudo Lucas. aí. Valeu, Sidney, tamo junto. Valeu, Não esquece galera. de se inscrever, pessoal. Não esquece. Um abraço. Valeu, Abraço. galera. Tchau.